Nesse domingo eu quero trazer um overview dos principais resultados que saíram nessa semana, tá? Então eu quero falar de Neoenergia, quero falar de Petrobras, de WEG, enfim, outras empresas que se vocês olharem aqui na minutagem que tá aparecendo para vocês aqui embaixo, vocês já vão saber de tudo que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Então eu já quero saber de vocês, se vocês têm algumas dessas empresas, se vocês investem nelas, o que vocês acharam desses resultados, mas também quero pedir para que vocês me ajudem a divulgar cada vez mais esse conteúdo, então deixem o like de vocês, fortaleçam nos comentários, se inscrevam caso não sejam inscritos também, beleza? Bom, pessoal, vamos começar falando sobre Neoenergia. Então, Neoenergia, como vocês estão vendo, ela teve aí um lucro de 1,3 bilhão nesse terceiro trimestre de 2021, que foi 57% maior do que o mesmo período do ano anterior. Eu já tinha meio que falado sobre os setores que poderiam ir bem e outros que nem tanto nesse terceiro tri, no último vídeo que eu fiz aqui do canal, e o de energia era um que eu tinha comentado que principalmente quem tá na parte da distribuição iria sentir sim uma certa melhora. E aí, por que dessa melhora e que inclusive impactou nesse resultado da Neoenergia, né? O primeiro é justamente a questão do reajuste tarifário. Nós tivemos a crise hídrica, todo mundo sentiu isso no bolso, tanto que criaram uma bandeira, né, em referência a isso, sobre essa questão da crise hídrica, e o reajuste médio que nós tivemos aí, o encarecimento da nossa conta de energia, foi de quase 25%. Então, por mais que num curto prazo as empresas sofram ali por uma questão de caixa, no fim das contas nós sabemos que quem paga essa conta somos sempre nós, né? De qualquer maneira, eu acho que um outro motivo que dá pra gente justificar esse resultado é justamente a retomada das atividades. Então, as indústrias, elas realmente estão tentando trabalhar a todo vapor, nós estamos tendo aí uma certa recuperação da nossa economia, as atividades voltando cada vez mais à normalidade, uma demanda maior por energia. Então, esse é um outro ponto muito importante. Ainda sobre a demanda por energia, mas aí a gente vai falar sobre energia térmica, em referência à crise hídrica que nós tivemos nesses últimos meses, nessas últimas semanas, nós tivemos uma grande demanda por energia da Termo Pernambuco. Então, consequentemente, essa foi uma ponta ali da Neoenergia que conseguiu incrementar bastante o resultado dela, né? E também tem a própria questão das melhoras nas margens em si da empresa, né? Então, controlando um pouquinho os custos, os reajustes tarifários, essa demanda um pouquinho maior por energia, então ela conseguiu melhorar bastante a margem dela dentro do negócio. E aí, eu acho que um outro ponto bem interessante sobre a Neoenergia é que diante de todo esse resultado e das últimas coisas que ela acabou fazendo, ela teve um investimento bem relevante de 6,4 bilhões de reais em linhas de transmissão e na parte da geração de energia eólica. Então esses são pontos muito importantes para entender que a empresa ela está conseguindo diversificar o seu negócio e ela já está olhando também para algumas outras fontes de energia que talvez sejam cada vez mais demandadas no futuro, beleza? Bom, pessoal, saindo então de Neoenergia, vamos para a nossa queridíssima WEG. Eu sei que muitos de vocês investem em WEG e que não foi surpresa para ninguém esse resultado que vocês estão vendo aí na tela, né? Que WEG, ela lucrou então 812,9 milhões de reais no terceiro tri e que foi uma alta de mais de 26% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então eu acho que a WEG, de uns 2 anos para cá, ela começou a entregar esses resultados realmente muito potentes e ela meio que não tem parado de fazer isso. Apesar de na conferência, eventualmente, eles sempre alertarem por uma possibilidade de uma demanda menor por conta do... enfim, várias coisas assim, ela continua entregando resultados muito positivos. E eu acho que aqui, o que a gente pode incumbir a esse resultado? Variação do dólar foi um ponto muito positivo, tanto que se vocês olharem essa imagem aqui, a gente consegue ver que 53% foi a receita dela dentro do mercado externo e 47% dentro do mercado interno. Então, ela acabou operando muito no mercado externo e com essa alta do dólar que nós tivemos, né, porque o dólar parece estar sempre caro, consequentemente isso impactou positivamente no resultado dela, né? Eu acho que um outro ponto que tem que ser pontuado aqui é justamente o aumento de mais de 59% nas vendas internas aqui no Brasil. Como eu falei para vocês ainda em relação à Neoenergia, nós estamos vendo uma retomada muito forte aí da economia, das indústrias pelo menos, apesar de que da economia, quando a gente olha o macro, parece que tá tudo cagado por conta de taxa de juros, de inflação, mas ainda assim quando a gente olha para o setor industrial, ele tá sim voltando à sua normalidade e trabalhando a todo vapor. E aí, consequentemente, nós tivemos aí um crescimento na demanda interna aqui do país. E também, óbvio, uma demanda maior da indústria,
tudo isso acabou impactando positivamente no resultado da WEG, né? Você tem WEG? Me conta aqui nos comentários. Bom, pessoal, saindo de WEG, vamos falar então de Movida, né? Movida, ela lucrou 7 vezes a mais no terceiro trimestre de 2021, chegando a 259,4 milhões de reais, né? A receita dela chegou a 1,5 bilhão nesse trimestre, foi uma alta de 52%. Então, um resultado muito forte para a Movida, tá, gente? Eu acho que um ponto muito interessante sobre isso foi justamente o aumento no ticket médio dela, né? Ela teve aí alguns reajustes, ela conseguiu repassar parte dos custos dela para a ponta final, assim como aconteceu, por exemplo, com Neoenergia, e o ticket médio dela, então, subiu 13% e que, consequentemente, isso acabou incrementando bastante na própria margem dela, tá? Ela também teve um avanço muito grande de mais de 31, quase 32% na venda de seminovos. Cabe a gente ressaltar, né, que talvez um ponto positivo são aquelas locadoras, né, aquelas empresas que já tinham ali uma frota que tinham pago determinado preço e que nesse último ano viu essa frota ficar muito mais cara. E aí conseguiu vender, inclusive, alguns seminovos com um preço ali acima, talvez, do que as pessoas estavam imaginando. E a gente também teve aí um ponto bem importante para a Movida, que foi justamente o aumento de 60 mil carros na frota. Hoje ela chega aí a um total de 168 mil carros na frota dela. Consequentemente, ela conseguiu expandir bastante as suas atividades e teve sim demanda pelos serviços de Movida, então tudo isso incrementou e, óbvio, beneficiou esse resultado, né, que ela acabou entregando no terceiro tri, resultado muito positivo. Agora, saindo de Movida, gente, vamos para a Ambev, porque eu tenho certeza que vocês que estão me acompanhando aqui devem ter contribuído de alguma maneira para esse resultado, né? Eu falei isso lá no Instagram e muita gente diz que sim, contribuiu de certa maneira, seja com cerveja, seja com água, seja com suco, qualquer outra coisa nesse sentido, mas a Ambev, ela lucrou mais de 3,7 bilhões no terceiro tri, foi uma alta de 57% em relação ao mesmo período do ano passado, e o resultado realmente ele foi muito forte e acima até do que o mercado estava esperando, né? A receita líquida dela foi de 45 bilhões de reais. Então o que a gente viu foi justamente, né, que talvez com essa retomada das atividades, eu acho que um dos pontos, né, que a gente pode acabar pontuando é justamente essa retomada de eventos, de festas, talvez essa abertura aí um pouquinho maior das pessoas já circulando muito mais do que no ano passado. Tudo isso acabou impactando no resultado dela, tanto que ela teve um nível recorde de vendas, e isso impacta muito no resultado, e é justamente por essas questões que eu trouxe para vocês, né? Eu acho que o único ponto de atenção que a gente tem que ter para a questão da Ambev é que, apesar desse resultado muito bom, ela ainda não repassou todos os custos para a ponta final. A margem EBITDA ajustada dela diminuiu um pouquinho, ficando em 29,6%. E o porquê que isso acabou impactando ela, né? Nós tivemos as commodities ficando muito caras, milho, açúcar, trigo, tudo ficou muito mais caro do ano passado para cá, consequentemente os custos da própria Ambev acabam crescendo um pouquinho também, ainda assim é uma boa margem, mas o único ponto de atenção é que diminuiu um pouquinho e talvez porque ela ainda não repassou de forma integral esse aumento para a ponta final, que somos nós, e que mesmo que ela repasse, eu sei que vocês vão continuar contribuindo para o resultado de Ambev, tá? Bom, pessoal, saindo de Ambev e falando por último, né, da Petrobras, que eu acho que foi a que mais deu polêmica essa semana por conta de várias falas, né, do Bolsonaro sobre privatizar, sobre achar que ela não deveria ser uma empresa que dá tanto lucro assim. Dito e feito, Petrobras, ela entregou um lucro de 31,1 bilhões de reais no terceiro trimestre e ficou bem acima do esperado, né, dos investidores, dos analistas. Muitos esperavam ali um lucro de 16 a 18 bilhões e ela entregou muito mais do que isso. Claro que nós tivemos alguns não recorrentes que favoreceram ela nesse resultado, mas deixa eu pontuar os principais aspectos que eu acho que acabaram corroborando para esse resultado final, né? Então, como eu falei para vocês, tiveram alguns não recorrentes e um, inclusive, foi a reversão, né, de algumas provisões no valor de 16,4 bilhões de reais. Essas reversões, gente, elas se deram principalmente por conta da alta nas commodities e que com essa alta das commodities, a precificação de alguns ativos da Petrobras acabaram então
então sendo precificados para mais, vamos dizer assim. E aí, consequentemente, isso impactou nesse resultado e trouxe esse não recorrente de mais de 16 bilhões. Ainda assim, se você tira esse não recorrente, sobra um lucro aí de 16 aí bilhões, o que ainda assim mostra que é um resultado muito positivo e talvez um pouco até mais alinhado com o que os analistas estavam esperando, mas teve esse ponto aí bem relevante. Também tiveram algumas questões tributárias, mas eu acho que o ponto aí favorável mesmo para a Petrobras foi justamente essa alta da commodity muito mais cara. Consequentemente, ela consegue melhorar suas margens, ela acaba, apesar dela também importar, né, parte dos insumos dela, ela manda muito para fora, ela exporta bastante, consequentemente, com a commodity mais cara, ela consegue ter um resultado bem potencializado, tá? E aí eu acho que o ponto bem relevante também desse resultado dela e que chamou muito a atenção da maioria dos investidores, e foi o primeiro ponto que eu falei, caramba, já foi a questão do endividamento. Ela tinha a meta, gente, de ter um endividamento bruto até o final de 2022 menor do que 60 bilhões de dólares. E ela conseguiu, basicamente, com um ano de antecedência, já baixar esse endividamento para 59,6 bilhões de dólares. Então, esse foi um aspecto muito positivo. Ela conseguiu diminuir bastante o seu endividamento, conseguiu ali ter margens boas, conseguiu ali se beneficiar desse movimento da commodity ficando um pouco mais cara. E aí, dado todo esse resultado, ela também acabou anunciando a distribuição de alguns proventos, né? Então ela anunciou que vai distribuir 31,8 bilhões de reais, né, em proventos, o que equivale a 2,43 e uns quebradinhos por ação. Então, resultado muito positivo para a Petrobras diante de todos esses fatores que eu trouxe para vocês. A única questão de Petrobras que talvez o mercado não respondeu tão positivamente assim para as ações, eu acho que justamente a questão política, né? Nós sabemos que ela é uma estatal, tem muita gente que defende que sim, ela deveria dar lucro, tem gente que defende que ela não deveria dar lucro e tudo mais, mas a questão é que nós temos o dedo do governo aí dentro e todas as falas que acabam permeando ela acabam eventualmente puxando para cima, eventualmente puxando para baixo. Na primeira fala de privatização, ela acabou pegando um certo fôlego no mercado e subiu 4, 5%, se eu não me engano, ali logo depois da notícia, mas nós tivemos mais para o final da semana o Bolsonaro dizendo que Petrobras não deveria ser uma empresa que desse tanto lucro assim. E aí, no fim das contas, a galera fica com muito receio do que pode acontecer, se pode acontecer, inclusive, alguma intervenção por conta dos combustíveis. Uma ponderação que eu faço sobre isso, gente, é que todo mundo coloca muito na conta da Petrobras. E sim, em partes é óbvio que tem a política de preços dela e tal, mas é importante ressaltar que ela saiu de uma empresa deficitária para uma empresa, então, que hoje consegue entregar lucro, mas boa parte do preço de combustível, né, que muita gente está sentindo no bolso, é justamente a questão do dólar, né, e a questão do dólar, aí a gente começa a falar de política monetária e da política como um todo, né, porque quando nós temos muita insegurança, olhando para o lado econômico, para o lado político do país, consequentemente a gente tem esse estresse e essa alta no dólar, e tudo isso acaba encarecendo diversos produtos, não somente combustível, então isso pesa também no preço do combustível, tá? Tem a questão dos impostos, nós temos uma carga tributária muito alta, mas enfim, isso talvez seja até discussão para um outro vídeo, apesar de que eu acho que eu já fiz um vídeo discutindo um pouco disso. Mas de qualquer forma, a ideia desse domingo mesmo era trazer esses principais resultados para vocês. Eu sei que tiveram outros, como Vale e tal, que Suzano, que foram resultados importantes, mas hoje eu separei esses para entregar as principais informações para vocês, beleza? Bom, pessoal, dito isso, me contem o que vocês acharam desses resultados que saíram ali, esses primeiros resultados dessa temporada, né, do terceiro trimestre de 2021. Me contem o que vocês esperam aí, ou as empresas que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Eu me despeço por aqui e vejo vocês então no próximo vídeo.